O Japão não entrou na era moderna por vontade própria. Na verdade, o Japão teria sido literalmente puxado para a era moderna por outras nações. Assim entramos num período muito importante da história do país, onde houve uma ponte entre a era moderna dos samurais e o início do Japão que conhecemos hoje. Na maior parte do tempo o Japão viveu isolado e sem muito contato com outros povos, construindo sua identidade e sua forma de pensar. Mas agora o Japão teria que descobrir qual era o seu papel no mundo, encontrando uma forma de se tornar uma nação forte e respeitada pelas outras. Após o fim do shogunato, o poder havia voltado para a mão do imperador num período chamado Restauração Meiji. O imperador havia ficado com a tarefa de reconstruir e modernizar todo o sistema político do país. O atual imperador dessa época, Motsuhito, tinha apenas 15 anos. Quem o ajudou nessa tarefa foram os líderes samurais que ajudaram a derrubar o shogunato. A distribuição de terras durante esse período voltou a pertencer ao governo, e o país foi reorganizado em prefeituras, sistema que persiste até hoje. O Japão começou a ter contato com os povos ocidentais, sua economia cresceu até se tornar uma das maiores da Ásia. O governo, claro, queria que essa economia continuasse crescendo. E a resposta estava em outra lição que os japoneses já tinham aprendido com os países ocidentais: o imperialismo. Um dos motivos da economia de nações como França e Inglaterra serem tão fortes era que eles tinham colônias espalhadas no mundo inteiro. Quanto mais colônias, mais matéria-prima e mais mercados consumidores aquela nação tinha. Com isso em mente, o governo japonês decidiu que o melhor caminho seria fazer com que o Império Japonês não fosse um império só no nome, mas também no número de colônias. Então, eles subiram até o alto do Monte Fuji e olharam na direção do continente. E a partir daí, a política externa japonesa passa a ter como meta se expandir na Ásia. Quando o imperador Akihito, filho do imperador Hirohito, assumiu o trono em 1989, todos esperavam que o Japão iria dar a largada definitiva para o século XXI. A economia do país estava se estabilizando, e parecia que o crescimento do país não tinha limite, mas deu tudo errado. No fim da década de 80, a economia do país era muito menos sólida do que parecia. A relação próxima entre empresas e bancos japoneses faziam com que esses bancos emprestassem dinheiro constantemente. Mas nos anos 90 a economia japonesa entrou em colapso. A crise foi tão grande que criou um período chamado de década perdida. All of a sudden, land and asset prices stopped rising. The stock market dropped by 32%. More than 5 million Japanese lost their jobs and did not find employment elsewhere. Com uma expansão da cultura japonesa, a Copa do Mundo foi levada para lá em 2002, onde o Brasil conquistou o Penta. Essa Copa foi marcada pela primeira vez onde a competição foi disputada em dois países sede, Japão e Coreia do Sul. Em 2019 o imperador abdicou do trono, algo que não acontecia desde 1817, passando o cargo para seu filho. Naruhito hoje é o atual imperador do Japão, e enfrentou problemas com os primeiros casos de Covid aparecendo no planeta. O Japão foi um dos primeiros a sofrer a epidemia, o que fez o governo até mesmo adiar os novos Jogos Olímpicos de Tóquio. O imperador atual é o número 126 ao ocupar o trono. Evidências históricas apontam que ele, seu pai, e todos que vieram antes dele são descendentes de Kinmei, aquele que assumiu o trono há 1500 anos atrás, e que é o primeiro a ter evidências históricas de que realmente existiu.